Olá pessoal, meu nome é Fábio Luiz, eu sou coordenador de treinamentos da Escola Mestre das Motos, da unidade de São Paulo, e hoje eu vou passar para vocês um conhecimento sobre as diferenças básicas entre o carburador e a injeção eletrônica. Vamos lá? Bora aprender isso aí? Bom, para a gente entender a diferença entre o carburador e a injeção eletrônica, é crucial que a gente tenha em mente que o que faz a carburação se alterar com facilidade são esses quatro fatores aqui. Ó. Eu tenho a pressão do ar, eu tenho a temperatura do ar, a umidade do ar e a qualidade do combustível. Quando eu falo combustível, eu coloquei gasolina. Porém, isso influencia também no álcool ou no diesel, não importa, nitrometano, não importa, tá? Bom, vamos começar por pressão do ar. O exemplo mais comum usado, né, e o de mais fácil compreensão, é esse daqui. Ó. Imagina que a gente tem a camada atmosférica, né, daqui para baixo é tudo ar, tá? E aí nós temos a Terra, né? Então na Terra eu tenho algumas altitudes de terra, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, né, eu aqui, ó, o pessoal chama de queixudo maldito. Se eu tiver aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho um volume de ar sobre a minha cabeça, tá vendo? Agora, imagina você que eu desci lá para o nível do mar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Praia Grande, e aqui na Praia Grande eu estou passeando aqui com a minha moto. Porém, olha o volume de ar que eu tenho na minha cabeça. Você percebe? A altura do nível do mar. Vamos imaginar que aqui é o nível do mar. Daqui para cá são mais de 700 metros. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu estou na praia, eu tenho um volume muito maior do que quando eu estou em São Paulo. Fabião, e o que isso implica? Implica no seguinte, conforme você vai descendo, a pressão que empurra o ar para dentro dos seus pulmões, ela vai ficando cada vez maior, mais forte. E isso também acontece com o motor. Então, numa moto carburada, conforme você vai descendo, a mistura vai se tornando uma mistura pobre. Por que pobre? Porque mistura pobre ou é relacionada à gasolina ou é relacionada a ar. Nesse caso, o giclê ele está passando a mesma quantidade de combustível, isso não alterou o giclê. Só que, por causa da pressão, você está começando a colocar mais ar para dentro. Então a mistura fica mais pobre por colocar mais ar, por excesso de ar. Tá? Existe uma situação de mistura pobre, por exemplo, um giclê semi-entupido, entupido parcialmente, vai passar menos combustível. Opa! Aí eu tenho também mistura pobre, mas é por menos combustível e não por mais ar. Beleza? Tranquilão? Essa parte aqui de pressão do ar, ela eu nem vou perder muito tempo porque isso aqui é meio que um óbvio, tá? Uma curiosidade só. Vocês percebem que a nível do mar, né, no litoral, nas praias, tem muito idoso, né? Então você pega e fala, nossa, o que tem a ver com carburação versus injeção eletrônica? É o seguinte, você tem muito idoso na praia porque você respira por dois motivos. Um é o seu pulmão, né, que tem que fazer o esforço, né, no caso do diafragma, tem que comprimir os pulmões ali, dilatar para poder você puxar o ar para dentro. E o segundo motivo é a própria pressão do ar. Então, pensa comigo, ó, quando você está lá na praia, você tem a pressão do ar empurrando o ar para dentro do seu nariz, para sua boca, com muito mais violência, com muito mais força. Então, o seu organismo, ele economiza energia. Se ele economiza energia para respirar, no caso de um idoso, né, de 60, 70 anos, ele simplesmente se sente mais apto para executar as tarefas diárias, tá? Então, ele meio que rejuvenesce, né? Por causa da pressão do ar, tá bom? Então vamos lá, vamos para o segundo assunto. Aqui. Temperatura do ar. Agora a gente vai falar sobre temperatura do ar.
Bom, nós sabemos que quando se fala de temperatura, basicamente a gente está falando de quente, frio e morno, né? Então, o que acontece? Imagina assim, ó, eu tenho aqui, ó, a cabeça do pistão, tá? Pistão lá do motor, e aqui eu tenho uma outra cabeça do pistão idêntica. Só que o que acontece, ó? Aqui eu vou colocar ar quente. Nessa cabeça eu vou pôr ar quente e na outra cabeça eu vou pôr ar frio, tá? E eu vou simbolizar o ar aqui com o canetão preto, ó. Nós sabemos que tudo que esquenta cresce, né? Tudo que esquenta sofre uma dilatação térmica, né? Começa a expandir. Então, não é diferente com o ar, tá? O que acaba acontecendo? Num dia quente, você tem aquela sensação de abafado, né? Aquela sensação de falta de ar. E é exatamente isso que está acontecendo. Compreende o desenho, ó. Ar quente, as moléculas de ar, né, de oxigênio estão super inflamadas, e ar frio, ó. Você começa a perceber que num dia de frio, você tem muito mais ar para respirar do que num dia de calor. Então, como a gente está falando de carburador versus injeção eletrônica, no carburador, num dia frio, a mistura fica também pobre, como se eu estivesse descendo para a praia, tá? Aí você fala, nossa, então num dia de frio a mistura fica pobre? Fica. Por quê? Porque agora quando o motor succiona, né? Quando ele faz, ele chama o ar, né? Ele cria vácuo, né? E suga o ar para dentro, vai muito mais ar, sendo que o giclê ele vai passar a mesma quantidade de combustível, tá bom? Então, pessoal, acabamos de correr aqui essa parte de temperatura do ar. Agora vamos para outra. Bom, agora nós temos o terceiro fator, que é a umidade do ar. A umidade do ar, ela interfere não por causa da umidade em si, ela interfere mais por causa do filtro de ar, tá? Então eu vou explicar o seguinte, ó. Aqui, vamos imaginar que nós temos o cabeçote do motor, e aqui nós temos o sistema de admissão, tá? Seja ele injeção eletrônica ou carburador, não importa. Antes do ar passar para cá, antes do ar vir para cá, ele tem que passar pelo que a gente chama de filtro de ar, né? Então eu tenho aqui, ó, filtro. E esse filtro de ar, ele tem a malha dele, tá? Ele pode ser de espuma ou ele pode ser de papelão, não importa, ele tem a trama, ele tem a malha dele, tá? Tanto o papelão como a espuma. O que vai acabar acontecendo, né? Se você pegar um microscópio e olhar essa trama, o que você vai enxergar é isso aqui, é uma peça cheia de quadradinhos ou até bolinhas, tá? Mas comum é quadradinhos. E aí, num dia muito úmido, o que é um dia muito úmido para um motor de uma moto ou de um carro? É um dia chuvoso, mas não é qualquer chuvinha, é aquele dia que deu alagamento, está chovendo mesmo, de verdade, muita chuva, tá? Na motocicleta é muito mais prejudicial do que num carro, porque o carro ele tem todo um isolamento, né? A caixa do filtro de ar geralmente tem, às vezes tem até plano B. Agora, no caso de uma motocicleta, não, tá? Ela sempre está pegando o ar ali. Motocicleta esportiva é as que mais sofrem, porque elas têm o turbo natural, né? Que é aquela entrada de ar na frente, né? Para quanto mais rápido você tiver, mais pressão de ar você tem na entrada. Então, imagina, num dia de chuva, nossa, o que mais danifica é a moto esportiva. Então, vamos lá. Imagina assim, num dia chuvoso, né? Eu nem vou falar mais úmido, num dia chuvoso, eu tenho a água entupindo as tramas, tá vendo? Então, o que vai começar a acontecer? A mistura ar e combustível,
Num dia de chuva, ela vai começar a ficar muito rica. Por quê? Porque é a mesma coisa você tentar respirar com um pano na boca, tá? Isso, e tem mais, você põe um pano na boca, é ruim de respirar. Se você umedecer ele, se você molhar ele, aí você não respira mesmo. Por quê? Porque onde era para passar o ar, agora tem água. Tá? Enquanto aquela água não sair, o ar não consegue passar. Tá bom? Beleza? Tranquilo a parte de umidade do ar? Então vamos lá. Bom, agora nós temos a qualidade da gasolina ou qualidade do combustível. Só que eu vou deixar isso daqui por último. Primeiro, eu quero fazer um resumo aqui para vocês da pressão, da temperatura e da umidade do ar. Quando nós descemos para a praia, a pressão do ar aumenta. E se a pressão aumenta, quando a gente faz, vem mais ar. A mesma coisa acontece com o motor. Então a mistura fica pobre. Beleza. Quando a moto é carburada, certo? Por quê? Porque quando a moto é injeção eletrônica, na injeção eletrônica existe um sensor que ele mede a pressão atmosférica. Então, quando você está em São Paulo, a mais de 700 metros do nível do mar, né? Aqui Praia Grande, aqui São Paulo. Quando você está em São Paulo, ele sabe qual é a altitude pela pressão. Quando você começa a descer, que a pressão vai aumentando, ele vai percebendo que a pressão está aumentando e vai colocando um pouquinho mais de combustível. Quando você chegar na praia, que a pressão tiver a 1 bar, né, pressão absoluta, esquece, não vai estar mistura pobre, porque o sensor está vendo que a pressão está uma bela de uma pressão e ele está compensando com um pouco mais de combustível. Quando a moto é injeção eletrônica, é muito comum, quando você desce para a praia, você perceber que a sua moto ficou mais forte. Por quê? Porque agora você tem uma maior pressão, que faz entrar mais ar, e a injeção eletrônica vai lá e corrige, colocando um pouco mais de combustível. Tá? É aí onde entra carburador versus injeção. Quando nós falamos de temperatura do ar, na injeção eletrônica também existe um sensor que sabe qual é a temperatura do ar que está entrando para dentro da admissão. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do dia frio, né? Pensa assim, ó, se o dia estiver frio, se tiver, por exemplo, 10 graus e eu tiver com uma moto carburada, a mistura vai ficar pobre. Por quê? Porque agora as moléculas de ar estão bem pequenininhas, então quando o motor fizer, vem bastante ar, muito ar, a mistura fica pobre. Já na injeção eletrônica não. Na injeção eletrônica o que vai acontecer também é que no dia frio a moto vai ficar mais forte. Aí você fala, nossa, a moto ficou mais forte, mais esperta num dia de frio, porque ele tem um sensor que mede a temperatura do ar antes que o ar entre, ele mede a temperatura e ele vai falar, ó, o ar está a 10 graus. Pô, 10 graus, as moléculas estão tudo contraídas. Isso quer dizer, vai entrar bastante ar. Se vai entrar bastante ar, ele vai injetar um pouquinho mais de combustível. Mais ar, mais combustível, explosão mais forte. Explosão mais forte empurra com mais força o pistão. Empurrou com mais força, a gente tem mais torque, mais potência. Tá bom? Então, próximo, que é o terceiro, que é a umidade do ar. Esse é muito interessante pelo seguinte, sensor de umidade do ar só tem em carros top de linha, carros de 150 mil reais para cima. Por quê? Porque aí ele já é um sensor que ele não consegue fazer muita coisa. Pensa comigo assim, você está no carro e está uma chuva violenta que está entupindo o filtro de ar ali e ele viu que o ar está úmido. O que ele faz? Ele vai lá e dá uma microcompensada, né? Ele vai lá e tira um pouquinho de gasolina, porque ele sabe que o filtro de ar está entupido, porque o ar está muito úmido. Já numa motocicleta, você não vai encontrar esse sensor, tá? Eu não sou o pai da matéria. Porém, eu nunca vi uma motocicleta que tem sensor de umidade do ar, que mede a umidade do ar, tá? Por quê? Porque
Para e pensa, pensa comigo como engenheiro. Ó. Motocicleta, ela foi projetada para andar na chuva? Não. Uma coisa é você estar andando com a motocicleta e do nada começar a chover. A moto tem que estar preparada para essa situação. Agora, você concorda comigo que o mais racional é, nossa, está chovendo muito. Não é sair na chuva, né? Até porque, dependendo do layout da pista, ela vai fazer lençol d'água, o seu risco aumenta muito. Então, na realidade, em chuva forte, não se deve andar de motocicleta. Então, a engenharia, ela nem perde tempo de colocar um sensor de umidade do ar. Tá bom? Pessoal, agora vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido. Ó, esse sensor existe, mas esse sensor em motocicleta e carros de pequeno porte não vai existir. Tá bom? Agora, eu quero explicar para vocês sobre a qualidade de gasolina. Perdão. Quando se fala de qualidade da gasolina, a gente tem que... Como é que eu vou saber se a qualidade do combustível que eu coloquei lá para dentro do pistão é boa ou não? É muito difícil, né? Não é. A engenharia, ela fez o seguinte, ó. Ela usou uma estratégia de engenharia reversa, que a gente fala. Por exemplo, eu vou dar um exemplo tosco aqui, mas serve porque todo conhecimento é válido. O pessoal da indústria química, né, eles estavam com um problema há um tempo atrás, há muitos anos atrás, na verdade, que foi o seguinte, os atletas, eles estavam começando a ficar desidratados, né, porque eles começavam a fazer, em Olimpíadas, né, começavam a fazer um exercício aqui, e daqui a pouco outro lá, e treinava para cá, e treinava para lá, e aí eles começavam a tomar muita água para poder hidratar. Só que acaba acontecendo, você tomando muita água exageradamente, você acaba tendo uma distensão abdominal. E isso chegava a dar problemas gravíssimos, né? Do atleta não conseguir se movimentar. Pô, você já pensou, você vai para a Olimpíadas, para você se hidratar você tem que tomar muita água, porque você faz muito exercício. Isso não é legal. Como foi resolvido o problema? Eles fizeram engenharia reversa. Onde se perde a água? Uma boa parte dela. No suor. Então, uma equipe, ela simplesmente desenvolveu, você já matou a charada, um produto chamado Gatorade, que esse produto nada mais é do que o nosso suor. Ele é baseado no suor. Então, eles fizeram uma engenharia reversa. Vamos pegar o que está saindo do corpo, né, e vamos repor ele numa garrafinha. A absorção é muito mais rápida. Então, aqui a gente pode usar a mesma estratégia, que é a engenharia reversa. Se eu pegar, por exemplo, um motor funcionando, o que é o resultado final? O que é a saída? O que é o suor? É o gás de escapamento. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? Ó? A gente pega aqui, ó, vou colocar aqui o nosso cabeçote, pegar aqui o nosso cabeçote. No nosso cabeçote, nós temos aqui a curva de escapamento, né? E aí lá para trás é o muffler, né, a ponteira. E aí nós temos uma peça aqui, ó, no escapamento, né? Ela parece muito uma vela de ignição, sai alguns fios aqui e ela entra aqui com alguns furinhos, né? Que peça é essa? Isso daí, na realidade, ela é uma sonda. E o fator que ela usa para se corrigir é um fator chamado fator lambda. Eu não consigo explicar isso para vocês, porque senão o vídeo ficaria longo demais, tá? Procura, pesquisa sobre fator lambda, senoides e tudo mais. Escreve aí no YouTube aí que você tem bastante informação, tem muita aula boa, tá? Mas ele usa o fator lambda para poder se corrigir. O que acontece é o seguinte, para nós o que é importante para a gente entender aqui? É o seguinte, ó, essa sonda, que parece uma vela de ignição com fios, ela simplesmente vai captar se tem muito oxigênio no escapamento ou se tem pouco oxigênio no escapamento. Então assim,
Se no processo de combustão, se na hora que o motor funcionou lá, admitiu, comprimiu, explodiu, escapou. Na hora que ele escapou, o gás de escapamento veio aqui, ó, passou por ela. O que ela faz? Ela simplesmente vai sentir, opa, eu tenho muito oxigênio nessa mistura gasosa. Se eu tenho muito oxigênio, é porque a mistura está pobre. E ela vai informar isso para o módulo. Tá? Vai falar para o módulo, ó, a mistura está pobre. No próximo ciclo do motor, o módulo vai injetar um pouquinho mais. E aí talvez ele injete mais do que o normal. Se ele injetar mais do que o normal, ela vai falar, olha, tem gasolina demais. O que ele vai fazer? Injetar menos. Tá? É assim que ele vai se corrigir em frações de segundo. Tá bom? Pessoal, espero ter satisfeito aí algumas dúvidas que as pessoas têm. Forte abraço aí, muito obrigado pela atenção.